Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Sou o teu professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou um homem com 55 anos, tenho a cor parda, cabelos e olhos castanhos, tá? Tenho estatura mediana. Estou hoje vestindo calça jeans, camisa preta, padrão do curso e sapatos pretos. Nossa sala de aula hoje é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as necessárias anotações de nossa aula. Vamos à aula. O tema que eu trouxe para vocês é um tema que consta, interessante isso, tá? Você do que vai fazer o macro e você que é do CIS2 e CIS3 conta nos dois, aparece nos dois editais, né? Que é o tema da indústria cultural. Sendo que no CIS3 nós temos esse elemento, estética e indústria cultural, que eu resolvi trazer para a gente conversar sobre ele. Trouxe uma pequena definição para vocês, olha só. A estética é a disciplina filosófica que aborda os objetos da sensibilidade humana e suas variações na história. Esse conceito foi construído no século XVIII por Baumgarten, na verdade chama-se Alexandre Baumgarten, né? E teve várias transformações de acordo com a perspectiva filosófica, mas que no fim dos anos 40 do século XX, teve uma mudança significativa, pois o belo, sua intervenção social e a revolução industrial gerou um novo conceito chamado de indústria cultural, forjado pelo filósofo alemão Theodor Adorno, que, aliado a outros filósofos judeus, construíram a Escola de Frankfurt e sua teoria crítica, que propunham a necessidade de um novo projeto da razão que garantisse a autonomia dos indivíduos. Foi chamada de razão crítica ou cognitiva. Ponto. Interessante isso. Olha só, dois elementos importantes. Primeiro, a estética. A estética é uma disciplina filosófica que trata do belo, tem como objeto o belo, através do uso da sensibilidade. E, pela primeira vez, ela se conceita, aparece, essa disciplina filosófica aparece através do Alexandre Baumgarten. Esta obra que está aparecendo pela primeira, não, né? Está aparecendo para vocês. Vou te mostrar agora. Esta obra, a estética do Baumgarten, é a primeira vez academicamente que tem um corte, efetivamente uma disciplina dentro da filosofia que trata do belo através do uso da sensibilidade, de maneira racional, a partir de procedimentos racionais, né? Então, mas não falavam do belo e do feio antes? Falavam. Lá na Grécia Antiga não existia estética, existia poética, tá? Inclusive o nome da obra do Aristóteles chama-se Poética. Estética mesmo é no século XVIII. Ponto. Isso é uma questão. A outra é que em 1940, um conjunto de intelectuais, eu coloquei o Adorno, mas Adorno e Horkheimer, essa dupla, eles vão criar uma obra chamada A Dialética do Esclarecimento, que aparece para vocês aí na tela. Esse livro vai fazer um corte, onde cultura, né, arte são conceitos distintos, né? É bom lembrar, a arte é um fragmento da cultura de um modo geral. A cultura que engloba a arte, ela deixou de ser um objeto, uma produção, pura e simplesmente à procura de uma experiência estética, e passou a ser uma mercadoria, um produto. Como tudo virou industrializado, lembra do Fordismo, do Taylorismo? Tudo virou produção em série, tudo virou produção padronizada. A arte, a cultura também viraram padrão, também viraram produto, também viraram mercadoria de um modo geral, né? Então, agora é preciso gerar produtos para um grande consumo, né? Uma massa consumidora, um consumo de massa. Esse consumo de massa precisa ter produtos que entretenham, que relaxem a cabeça e que cada vez mais afaste do pensamento crítico. Cada vez mais faça com que o indivíduo não se olhe em sociedade, não olhe a sociedade que ele vive, muito menos olhe a si mesmo, né? Então é preciso que as músicas sejam simples demais, é preciso que o cinema comova, mas não faça pensar, é preciso que a novela seja previsível no último capítulo, onde o bem vence o mal, né? Então, já produções e produtos dentro da indústria cultural são agora mercadorias previsíveis, né, que garantem um consumo mediano da sociedade. A arte também virou mercadoria. Ponto. Tem um desses caras que fazem parte da Escola de Frankfurt que não vai ver de forma negativa. O nome dele é Walter Benjamin.
Ele vai dizer que essa multiplicação, essa possibilidade de produzir em grande quantidade, daria acesso, né, às pessoas a finalmente conhecerem a obra de arte. Não é preciso ir lá no Louvre para conhecer a Mona Lisa, basta ver uma fotografia dela, você já vai ter um acesso. Sendo que a obra de arte Mona Lisa que está no Louvre tem uma autenticidade, né? Tem uma especificidade. O resto são técnicas de reprodução, né? A obra de arte perdeu a sua áurea, que ele chama. Quando você tem uma fotografia, quando você tem várias fotografias sobre a obra de arte, por exemplo, do Louvre, da Mona Lisa, você tem uma obra de arte reproduzida, numa técnica de reprodução, mas que dá acesso, que pode ajudar a consciência, né? Então, assim a gente avança. Eu quero agora ter a oportunidade de chamar o meu querido aluno virtual, Gui, porque ele sempre traz uma pergunta inteligente para a gente. Gui, vem comigo. O que tu queres saber agora? Professor Max, quer dizer que a arte virou mercadoria? Olha só, isso é interessante. É justamente esse corte que eu quero chamar a atenção. Gui, você tem razão. Segundo os frankfurtianos, em 1940, esse conjunto de intelectuais judeus, eles vão dizer que a arte virou mercadoria, sim. Que a cultura virou mercadoria. Tudo virou enlatado. Tudo virou padronizado. A ideia é que o consumo desses produtos de cultura, inclusive a arte, não provoquem pensamento crítico, que provoquem, no máximo, a possibilidade de se entreter, relaxar e, no próximo dia, voltar para a linha de trabalho, voltar para a fábrica, voltar para o seu posto de trabalho e seguir a ordem do jeito que está, né? Bem, vamos adiantar. Agora, após essa conversa com o meu dileto amigo Gui, vamos a algumas questões que são importantes para a gente abordar e fixar essa bendita aula agora, né? Vamos lá. Primeira questão, VUNESP. A razão que serve para o desenvolvimento da técnica é a razão instrumental. Olha o termo aqui, olha só, razão instrumental. Bem diferente da razão vital. Bem diferente da razão vital, por meio da qual o homem se torna capaz de compreender criticamente a situação em que vive. O especialista competente, entre aspas, pode ser o aprendiz de feiticeiro, que não reflete suficientemente bem a respeito dos fins de sua ação. Presenciamos, no século XX, um período de crise. A razão que deveria servir para vincular o homem ao real, a fim de compreendê-lo, para escolher o que é melhor para a sua vida, essa razão se acha enlouquecida, entre aspas. Com base no texto sobre a crise da razão, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, sob o ponto de vista filosófico, a ciência dotada da neutralidade de valores. B, a razão instrumental garante uma relação equilibrada entre a ciência e o meio ambiente. C, a reflexão filosófica sobre a razão instrumental fundamenta-se em critérios religiosos. D, a razão vital proporciona critérios reflexivos sobre a finalidade da ciência. E a letra E, trata-se de um problema filosófico desvinculado do irracionalismo da ciência. Bem, a única resposta competente é a letra D. A razão vital proporciona critérios reflexivos sobre a finalidade da ciência. Presta atenção. O enunciado traz dois tipos de razão. A razão instrumental, que é uma razão como técnica de controle, de manipulação dos desejos dessa classe, desse conjunto de consumo em massa. E a razão vital, ou razão crítica, ou razão cognitiva, é a razão proposta lá no iluminismo, que te garantiria autonomia, te garantiria liberdade. Finalmente, você pensaria por si só, como diz o Kant, teria a ousadia de pensar por si só e chegar à maioridade. Vamos à questão número 2. Vamos à questão número 2. Olha só, VUNESP. Como o programa se dirige ao que já sabemos e já gostamos, e como toda cultura sob a forma de lazer e entretenimento, a mídia satisfaz imediatamente os nossos desejos, porque não exige de nós atenção, pensamento, reflexão, crítica, perturbação de nossa sensibilidade e de nossas fantasias. Em suma, não nos pede o que as obras de arte e de pensamento nos pedem, trabalho sensorial e mental para compreendê-las, amá-las, criticá-las, superá-las. A cultura nos satisfaz se tivermos paciência para compreendê-la e decifrá-la. Exige maturidade. A mídia nos satisfaz porque nada nos pede, senão que permaneçamos, como sempre, infantis.
De acordo com o texto sobre a mídia ou indústria cultural, é correto afirmar que a. Tem por objetivo a realização de finalidades educativas e de aprimoramento estético. B. Está baseada na padronização e mercantilização da cultura e na gratificação imediata. C. Está desconectada da realização de interesses econômicos e dos patrocinadores. D. Solicita dos consumidores de cultura níveis elevados de amadurecimento emocional. Resposta competente, a letra B. Está baseada na padronização e mercantilização da cultura e na gratificação imediata. Essa é a questão, né? Justamente, você vai criando um gosto, vai gerando os desejos que esse público vai consumir. E ele consome, chegando ao ponto de, ao invés de virar sujeito da sua própria história, vira objeto, que na filosofia chama-se de coisa. Uma coisa que consome aquilo que eu passo. E pior, que chega ao ponto de dizer, é isso que eu gosto. O seu gosto não é seu, o seu gosto é fabricado. Vamos à terceira questão. Então vamos à questão número 3. Olha só, VUNESP. A obra Os Retirantes foi pintada em 1944 pelo renomado artista brasileiro Cândido Portinari, de 1903 a 1962. Em seu estilo próprio, misturando componentes surrealistas e figurativos, Portinari retrata a população excluída na busca por melhores condições de vida e trabalho. A obra certamente é impactante, mas será que é bela? Levando em conta os estudos filosóficos sobre o conceito de belo, assinale a alternativa correta. A. A beleza de uma obra de arte depende da beleza do modelo que a obra de arte retrata. B. O conceito de beleza é comum a todas as civilizações desde a antiguidade clássica. Letra C. A beleza é uma qualidade complexa cuja a atribuição pode provocar controvérsias. Letra D. A distinção entre o belo e o feio depende da simetria entre os conteúdos da obra de arte. A letra E. O belo e o feio são facilmente reconhecidos por especialistas em filosofia da arte. Bem, a única resposta competente é a letra D. A distinção entre o belo e o feio depende da simetria entre os conteúdos da obra de arte. O objeto da estética é o belo, está vinculado ao mundo da sensibilidade, e as suas variações dependem do estilo, sua conexão com o mundo real, o gênero, né, de intenções provocadas, a estranheza no outro, que pode ser um leitor, um espectador, um ouvinte. A estética não é mais uma disciplina do senso comum, ela tem critérios. E a experiência com o belo é uma experiência única que precisa ser vivenciada, né? Então, por ter critérios objetivos, deixou do mundo do achismo. Eu acho que isso é bonito, eu acho que isso é feio. Que essas opiniões merecem ser respeitadas, sim, mas que existem critérios objetivos hoje para tratar sobre os objetos da arte e da estética existem, tá? Na aula de hoje, abordamos um tema importante que consta no teu edital, entendeu? Então, preste atenção que nós estamos preocupados com o seu sucesso. Tá? Falamos hoje, por exemplo, sobre a disciplina estética, que nasce no século XVIII, a partir do Baumgarten, e que vem se desenvolvendo em várias perspectivas até hoje, né, no mundo pós-moderno. Nasce no século XVIII como estética. Antes não existia estética, até existia poética. E a indústria cultural. Em 1940, a Escola de Frankfurt vai inventar esse conceito de indústria cultural. Presta atenção. A estética é um fragmento da cultura. Na indústria cultural, a estética, o belo, a obra de arte virou mercadoria, como toda a cultura, de um modo geral. O cinema, a música, as pinturas, né? A fotografia aparece, inclusive, com uma dessas mercadorias. Veja bem, se você quer ficar por dentro de todo esse conteúdo e das outras disciplinas, faz o seguinte: baixe o aplicativo do Preveste UEA, nos acompanhe em todas as redes sociais, inclusive na TV Encontro das Águas. Te inscreve no nosso canal, porque o teu sucesso é o nosso sucesso. Conte com a gente, nós estamos aqui para te ajudar e aguardamos que no final do ano tudo dê certo para ti. Valeu!